Bom dia, amigos da TV Rio Branco. Hoje é quinta-feira, 4 de março de 2021. Estamos começando mais uma edição do RB Notícias ao vivo aqui no canal 8.1 SBT, Sistema Brasileiro de Televisão. Abraçando carinhosamente a você que nos prestigia na nossa capital Rio Branco e você também do interior. Você de Bujari, de Quinari, de Porto Acre, Capixaba, Plástico de Castro, Acrelândia, parte de Sena Madureira, onde o nosso sinal chega diretamente pelo canal 8.1. Nas demais cidades acreanas, você nos prestigia pela NET, HD TV, canal 15, ou pela internet por meio do portal riobranco.net, que é o portal oficial da sua TV Rio Branco. Lá no portal riobranco.net você tem à sua disposição as notícias atualizadas minuto a minuto sobre o que acontece no Acre, no Brasil e no mundo, e também todo o conteúdo produzido pela TV Rio Branco. O nosso programa RB Notícias, o Bom Dia Rio Branco, que vem antes, né? O programa do Dr. Narciso, do Osmir, que está temporariamente suspenso, né, por causa da Covid-19. O Por Dentro do Acre, do meu amigo Macedo e da vossa esposa. Que mais? O programa da Jô e do Crespo, toda a programação. Além dos artigos do Dr. Narciso, os nossos articulistas também produzem conteúdo para lá. A minha coluna, a mais antiga no ar, né? A do Luiz Carlos é a mais antiga, mas ela, vez por outra, ela sofre algumas alterações, porque o Luiz Carlos assumiu alguns cargos, tanto na esfera estadual quanto na municipal, então, ininterruptamente, a minha é a mais antiga. São 11 horas e 15 minutos. Todos os detalhes dos bastidores da política, do Acre, do Brasil e do mundo, você confere lá na coluna Panorama Político, ok? O nosso entrevistado, nosso convidado especial de hoje é o Dr. Narciso Mendes, empresário, deputado federal constituinte e também um dos titulares do Tribuna Livre, que, repito, está temporariamente fora do ar em função da Covid-19, voltará em breve, se Deus quiser. Seja bem-vindo, doutor Narciso, é sempre um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado, Muniz. De antemão, eu quero comunicar que eu estou aqui devidamente protegido, vacinado pelas 3 sugestões que estão ao alcance de todos. Primeiro, higienizei os braços dessa cadeira com álcool gel e as minhas mãos e braços. Dado a distância que nos separa de 1,5 metro, eu me permito tirar a máscara. As máscaras. São 2 aí. Eu estou usando 2 máscaras. Proteção máxima aí, 100%. E, por último, eu gostaria de lhe dizer que desde há mais de um ano, desde que foi detectado o primeiro caso de coronavírus no Brasil, que aconteceu em São Paulo, que de lá para cá, eu decidi me proteger. E este é o conselho que eu dou a todos e cada um. Ou seja, menos medo, mais cuidado, é isso? Menos medo, mais cuidado, por isso. Legal. E por que, Muniz? Porque o vírus, o coronavírus, causador da Covid-19, ele é muito oportunista. Ele é muito invasor. Sim. Muito eficiente na transmissão. Então, se ele detém essas 2 condições, então só existe um meio de você se proteger. Com certeza. E digo mais, eu já tomei a primeira dose da vacina. Mas mesmo quando eu vier tomar a segunda dose, que deverá acontecer nos próximos 15 dias,
eu continuarei dando exemplo e cuidando religiosamente dessas 3 prevenções, quais seja o uso da máscara, distanciamento social e higienização das nossas mãos. Com certeza. Nós vamos aqui, juntamente com o doutor Narciso, até às 12h15, nós vamos abordar aqui vários assuntos. Nós vamos abordar a liberdade de imprensa, vamos falar sobre a questão envolvendo o deputado Daniel Silveira, lá do Rio de Janeiro, né? A imunidade parlamentar. Vamos falar sobre a questão da Covid-19, a campanha de vacinação. Vamos saber por que, na opinião do doutor Narciso, o Brasil sempre foi, desde o regime militar, referência em vacinação, não só na América, mas no mundo. E por que de uma hora para outra nós perdemos tanto esse pique, né? E estamos atrás de outros países menos desenvolvidos na questão da vacinação contra o novo coronavírus, como o doutor disse, o vírus que provoca a Covid-19. Mas antes, doutor Narciso, eu quero saber da sua opinião sobre esse tripé: inflação, desemprego e também a questão da taxa de juros. Nós temos uma taxa Selic hoje de 2%, mas a previsão dos especialistas no mercado financeiro é de que podemos fechar o ano em quase 4%, 3,75%, mais ou menos isso. A projeção deles com relação ao desemprego em 2020 foi além do que aconteceu. E também com relação à inflação. Qual a sua opinião a respeito de tudo isso? Como o Brasil vai encontrar ou reencontrar o caminho da retomada do crescimento econômico? O Muniz, o Brasil, entre os anos 1930 e 1980, foi o país do mundo ocidental que manteve permanentemente a sua taxa de crescimento econômico. E de 1980 a 2020, nós chegamos a contabilizar 2 décadas literalmente perdidas. O crescimento econômico entre os anos 2010 e 2020 foi 0. Então, quando não há crescimento econômico, a primeira consequência é não haver bem-estar social, é não haver crescimento social. Só dar uma paradinha, sem atrapalhar o seu raciocínio. O senhor quer dizer, então, se eu entendi, é que uma coisa depende da outra, o social depende do econômico? Só haverá crescimento social havendo crescimento econômico. Mas todo crescimento econômico traz também consigo o elevado nível social? Como é que é? Todo crescimento econômico, quando você fala em crescimento econômico, automaticamente você fala também em questão social? Quando eu falo em crescimento econômico, eu também me reporto à distribuição da renda. Eu fiz essa pergunta porque em alguns estados do Brasil, ainda bem que em alguns estados do Brasil, nós temos uma economia relativamente forte, mas temos um descaso social fora do comum. A quem interessa isso? Olha, isso tem levado a se questionar o liberalismo em si mesmo. Sim. Por quê? Uma sociedade
como a nossa, em que 2% da sua população detém 50% da sua renda, e o restante fica para atender 98% da sua população, esse sistema não sobreviverá, porque a desigualdade social é hoje, no Brasil, a causa da nossa maior chaga social. Porque a partir daí vem o desemprego. Só para você ter uma ideia, Muniz, 60% da nossa população economicamente ativa ou está desempregada Estou vivendo de biscote. ou vivendo de biscate, ou vivendo nas esquinas, ou, mais precisamente, vivendo miseravelmente. Então, esta equação é a primeira entre todas a ser resolvida no nosso país. A preocupação deve aumentar porque esse pessoal aí está muito próximo de ingressar no mundo do crime. A porta está aberta para eles. Claro, claro. Aí vem mais um problema da violência. Olha, Muniz, a desigualdade no Brasil, você diz, tem estados ricos, menos ricos, medianamente ricos, pobres e muito pobres. Aproveitando, eu queria que o senhor fizesse também uma relação. Olha só, o estado do Rio de Janeiro, que continua rico, o estado em si é rico, é forte, apesar de tudo. Só que hoje o governo lá está pobre, o governo está quebrado. Aqui nós temos um governo, no momento, com suas contas em dia, equilibradas, mas o estado em si encontra-se quebrado. Há uma diferença muito grande entre o Acre e o Rio de Janeiro nesse sentido, né? Ô, Muniz, São Paulo, a maior potência econômica do nosso país. Rio de Janeiro, simbolicamente, a cidade que melhor representa o Brasil, o mundo afora. Sim. Ainda é a capital turística da América Latina. Nós, quando vamos a São Paulo e Rio de Janeiro, nós só presenciamos o São Paulo rico e o Rio de Janeiro rico. As periferias de São Paulo e de Rio de Janeiro, o povo vive tão miseravelmente quanto vive os estados mais pobres do norte e nordeste do Brasil. Nós temos que repensar. São dois estados em um. Nós temos que repensar, e urgente, na reformulação do capitalismo. Qual o bilionário do Brasil que, frente a esta pandemia, que já vai levando à morte, a óbito, mais de 255 mil brasileiros, que se dispôs a repartir um pouco daquilo que ganhou para acudir às centenas e centenas de pessoas que estão na fila da morte, esperando uma vaga
numa das nossas UTIs, quando o próprio sistema está colapsado. Eu ontem ouvi do secretário de Saúde do Rio Grande do Sul, e olha, eu estou falando de um dos estados mais evoluídos do Brasil, ele pedindo que não adianta que leve a sua mãe, o seu pai, o seu irmão, a sua esposa, o seu filho ou a sua namorada para buscar um leito numa das UTIs, porque elas se encontram 100% ocupadas. E quer coisa mais trágica do que isto? Geralmente, quando se desocupa um leito, é porque o seu paciente morreu. Muniz, eu ontem ouvi do Dr. Miguel Nicoleles, um dos maiores cientistas do Brasil, há 30 anos professor da melhor universidade dos Estados Unidos, ele dizer que as estatísticas já demonstram que para cada 3 pessoas no Brasil que carecem de ser entubadas, 2 delas vão a óbito. Ali é o corredor da morte, é o recanto da morte. Agora, isso tudo, doutor, revela algo, no mínimo, discutível. Eu não estou falando só do Brasil, mas também da maior parte dos países aqui do nosso continente e também da Europa, próprios Estados Unidos. E aí não é só a rede pública também, a particular. Nenhuma das duas estava preparada, nenhuma estava preparada. Nem a pública e nem a particular. Não estavam e não estão. Hoje os milionários de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte, se precisarem de uma UTI particular, eles não aí encontram vaga. Também estão, os ricos também vão entrar na fila da morte. O sistema público de saúde e o sistema privado de saúde do Brasil entrou em colapso. Né? Lamentavelmente. Eu vou fazer um pequeno comentário aqui, que era a sua opinião. Até porque, como tudo que é novo assusta e às vezes incomoda, então não é nenhuma crítica aqui aos gestores públicos, seja da iniciativa da rede municipal, federal, estadual, até porque cada um tenta fazer o máximo possível no sentido de amenizar o sofrimento o quanto antes. Por exemplo, agora o governador Gladson Cameli, que daqui a pouco a gente vai exibir um vídeo dele, que ele encontra-se enfermo, ele testou positivo na segunda-feira, encontra-se em recuperação na sua casa, mas continua trabalhando, ele diz que não consegue parar de trabalhar, ainda bem. Então, numa desesperada tentativa de conter o avanço da doença, do novo coronavírus, a partir deste sábado e domingo, teremos uma espécie de lockdown. Não é bem um lockdown, mas vai apertar um pouco o cerco aí, para diminuir, então, a circulação de pessoas para conter o avanço. Em alguns casos, o lockdown resolveu, em outros, não. E aí divide a opinião, porque tem especialistas dizendo que lockdown, ou seja, você fazer o isolamento sem um devido distanciamento, pode ser uma faca de 2 gumes. Eu quero a sua opinião sobre isso. Não, Muniz. O senhor fala daqui a pouquinho, tá? Porque já estourou esse tempo, a gente vai ao intervalo comercial. São 11 horas e 33 minutos. A gente volta em 2 minutos para continuar a conversa com o doutor Narciso Mendes. Não precisa mudar de canal, porque você está na melhor, na TV Rio Branco. E a TV Rio Branco vai continuar com você. Até já.